Bora falar agora sobre o São Paulo. Arboleda respondeu em grande estilo a Miller. O ex-jogador do São Paulo detonou o elenco do tricolor, em especial jogadores que formam a linha de estrangeiros. Miller afirmou, abre aspas, o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior do que o outro. A resposta veio nas últimas horas do Arboleda por meio das suas redes sociais do atacante equatoriano, autor de um dos gols na vitória contra o Internacional neste domingo por 2-1, postou uma foto ao lado de outros gringos como Enzo Dias, Dineno, Bobadilha e Ferrarese. Na legenda, chamou Miller de palhaço. Só é importante contar que o São Paulo conta com 9 estrangeiros, Cédric Soares, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Enzo Dias, Bobadilha, Gonzalo Tapia, Dineno e Caleri. Caleri só volta na próxima temporada, outros 5 são titulares. Casos de Cédric, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese e o Enzo. Só para completar o noticiário do São Paulo, informação importante, Lucas Moura volta a treinar com o elenco na reapresentação do time nessa segunda-feira e há a expectativa de que ele esteja à disposição para a partida de sábado contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Nicola. O São Paulo não vai contratar no lateral direito, vai sim, Silmar. Há enorme esforço para isso, mas a dificuldade financeira do São Paulo tem sido um grande impeditivo. Luiz Fernando da Silva, Nicola, e o Marinápolis e o São Paulo, como é que está a negociação? Vai sair mesmo ou não? Vai, está muito perto, mas numa outra condição completamente diferente. O que está se desenhando hoje é um acordo tripartite, que significa que o São Paulo terá 2 sócios em relação à Cotia. São Paulo, Marinápolis e o Fundo Galápagos, que vai ser o responsável por aplicar o dinheiro. O Marinápolis entra com expertise, ele vai ceder os seus profissionais de scout para ajudar o São Paulo na busca pelos melhores atletas da base no Brasil e na América do Sul, e depois o Marinápolis passa a ter a prioridade na contratação de atletas formados na base para os times dele. O Rio Ave, no futebol português, o Olympiacos na Grécia e o Nottingham Forest na Inglaterra. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, que recebeu mais uma sugestão de lateral direito, agora o sugerido João Lucas, jogador que pertence ao Grêmio, 26 anos de idade, você vai lembrar dele, passagem pelo Santos, na temporada passada conseguiu se destacar pelo Juventude. Com a camisa do tricolor gaúcho, as coisas não têm funcionado. Uma única partida na temporada pelo Campeonato Brasileiro, o que permitiria a ele, inclusive, atuar por outro clube. No total foram 11 jogos e apenas 1 gol, jogador de algum recurso ofensivo, dificuldade defensiva, o São Paulo ainda não se posicionou, está avaliando prós e contras antes de tomar sua decisão. Vale a lembrança de que a lateral direita é a grande prioridade do técnico Hernan Crespo, que tem feito insistentes pedidos em relação a essa posição. Advíncula, Fabrício Bustos e Carabali foram nomes sugeridos por ele, mas o São Paulo não conseguiu chegar a acordo com nenhum desses atletas. Só para completar sobre o São Paulo, queria te atualizar a respeito da dívida tricolor. Na virada de 2024 para 2025, São Paulo tinha uma dívida de 968 milhões de reais. Pois bem, a última atualização referente ao mês de maio indicava uma dívida do São Paulo em 979 milhões de reais. Já contei para vocês que o tricolor fecha o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 32 milhões de reais. Agora te falar sobre o São Paulo, com uma comparação importante entre Hernan Crespo e Luiz Ubeldia, o novo e o velho técnicos do São Paulo. Antes, só registrar que o tricolor venceu o Internacional por 2-1 na noite desse domingo no Beira-Rio, garantindo a 5ª vitória consecutiva, algo que o São Paulo não era capaz desde março de 2022. Essa sequência de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória na Copa do Brasil, e esses resultados fizeram com que o São Paulo pulasse para o 8º lugar na tabela de classificação. Foram 5 posições conquistadas somente nessa rodada. Tricolor tem 25 pontos, agora sim chegamos à comparação. São Paulo de Hernan Crespo disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados. O São Paulo de Luiz Ubeldia conquistou 12 pontos em 12 jogos. Ou seja, o Zubeldia teve o dobro de partidas sob o comando do São Paulo no Campeonato Brasileiro e fez 1 ponto a menos do que o Hernan Crespo, só para você entender quanto essa mudança foi extremamente positiva. Com um detalhe importante, se o Zubeldia reclamava de reforços, o Crespo não contou com o Oscar, com o Lucas Moura, com o Caleri e com o Luiz Gustavo, todos machucados no departamento médico. Hora de falar sobre Carlos Miguel. Muita gente na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola me perguntando se o goleiro ex-Corinthians e que está de saída do Nottingham Forest
pode pintar como reforço do São Paulo. Confesso que não entendi absolutamente nada a respeito dessa especulação. Afinal de contas, o São Paulo nunca declarou a disposição de contratar um goleiro. A única coisa que poderia facilitar essa negociação é a presença de Evangelos Marinakis, o magnata grego que acerta os últimos detalhes para virar parceiro do São Paulo em Cotia, é dono do Nottingham Forest, ou seja, é o cara que vai decidir o futuro do Carlos Miguel. Mas fui consultar, antes de gravar o vídeo, o presidente Júlio Casares para perguntar se existe alguma negociação, interesse, se o São Paulo ao menos demonstrou a intenção de abrir conversas. E a resposta, não. Carlos Miguel não cabe no orçamento do São Paulo, até porque vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 4 milhões de euros e é um goleiro que vai custar em salário pelo menos R$1 milhão por mês. A tendência é que o Carlos Miguel vire reforço de um clube brasileiro nos próximos dias ou semanas. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bahia hoje são os grandes com mais interesse na contratação de um goleiro. E a relação de John Textor e Evangelos Marinakis pode facilitar a ida do Carlos Miguel pro Botafogo, até porque o John, goleiro titular do Botafogo, tem proposta do West Ham. Mas o futuro do Carlos Miguel será conhecido em breve. O que dá para cravar é que Carlos Miguel não faz parte dos planos do São Paulo. O tricolor hoje tem como prioridades a contratação de um lateral direito em caráter de urgência, até porque o Cedric não tem dado conta do recado, e de mais um ponto. Se for possível contratar um meia e um zagueiro, bem. Se não, São Paulo vai com o que tem. Importante, mesmo o lateral e o atacante só serão contratados mediante acertos sem custos. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e não se encontra em condição de fazer investimentos altos. Bora falar agora sobre um meia atacante colombiano que já foi especulado no São Paulo e acaba de virar reforço do Fortaleza. Eu me refiro a Yeson Guzmán, jogador de 27 anos de idade que pertencia ao Torpedo Moscou da Rússia. Operação de compra fechada nas últimas horas pelo Fortaleza, mais um reforço do Lion, que tenta escapar de vez da zona do rebaixamento. Importante contar que esse jogador tem valor de mercado de 2 milhões de euros e já foi especulado em pelo menos 2 últimas janelas no São Paulo. O tricolor nunca manifestou a intenção de contratá-lo. Posso assegurar para vocês que o nome chegou a ser discutido depois dele ter sido sugerido ao São Paulo. Mas, quando descobriu-se a necessidade de pagamento para a compra dos direitos econômicos, o São Paulo o descartou. Na temporada passada, a sua primeira, jogando no futebol russo, o Guzmán marcou 5 gols em 11 partidas. Jogador que havia se destacado muito com a camisa do Tolima no futebol colombiano. A última temporada dele por aqui, em 2024, de 44 jogos, 18 gols e 9 assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.